Esse encontro, eu vou direcionar ele especificamente para um assunto que é por que a gente continua fazendo as coisas que a gente já sabe que não quer fazer. E eu vou colocar especificamente num exemplo, mas que na verdade não está preso a isso, né? Já está mais do que óbvio, já está mais do que explícito que muita gente não consegue mais lidar com as escolas do jeito que elas são e que tem críticas ferozes em relação ao sistema escolar, e agora entrou num campo muito grave que as crianças nas escolas já estão sendo medicadas, porque a gente parece que tem um sistema em nós de funcionários. Então, assim que a gente cria um sistema, assim que a gente cria alguma coisa, a gente vira funcionário daquilo. Por exemplo, eu crio uma horta, eu viro funcionário da horta, porque agora eu já começo a ter um compromisso de ir lá, regar, limpar a horta e colher e plantar mais. Parece que a gente funciona dessa maneira. Então, por exemplo, a gente cria uma empresa e vira o funcionário da empresa, independente se você é patrão ou empregado. A gente cria uma rede social e vira funcionário dela. A gente tem que estar à disposição dela. Parece que a gente vai perder alguma coisa se a gente perder coisas, né? E a gente criou escola e a gente virou funcionário da escola. Então, por exemplo, na escola, quando uma criança... Eu fiquei 20 anos num processo educacional absolutamente diferente de um processo tradicional, porque era uma escola de teatro, então com muito mais liberdade, com muito mais possibilidades, mas a gente vira funcionário, que é assim, se o aluno não está fazendo a escola funcionar bem, é o aluno que tem um problema, não a escola. Então parece que a gente cria alguma coisa, aquela coisa ela é imutável e quem tem que se adaptar sempre somos nós. Não estou falando que isso é errado, só estou falando que isso está chegando num limite aonde a gente realmente preza muito mais as coisas do que os seres. Então, a minha pergunta é, por que eu vou dar o exemplo da escola porque eu quero focar nisso por estar vindo de uma maneira muito grave. Então, eu fiz vários encontros no Brasil nesses últimos 15 anos, eu fiz alguns encontros em Portugal nesse mês passado, outros na Argentina, outros na Inglaterra, e o processo era sempre o mesmo nesses anos todos, era um desabafo, uma reclamação em relação às escolas. Nessa semana passada, eu tive a honra, o grande prazer de conhecer uma pessoa chamada, vou até lembrar o nome dele direito, mas é o Manish. Manish é um indiano e criou, eu vou pegar direitinho aqui as informações, Manish ele criou uma universidade livre na Índia. Espera aí que eu cheguei aqui no site dele, o Instituto Shikshantar, em Udaipur, lá na Índia. Ele não tem... Manish Jain, o nome dele. A filha dele tem uma filha de 16 anos, a filha dele nunca foi à escola, mas ele fez Harvard e ele se sentiu na obrigação de facilitar a possibilidade da filha dele poder fazer uma universidade. Mas ele não acredita na universidade, já que ele foi na que é considerada uma top mundial e ele achou que era um processo anti-vida a universidade. Então ele criou uma universidade livre. Pelo que eu entendi, o pouco tempo que a gente ficou juntos, pelo que eu entendi ele criou um campus na Índia e nesse campus é um processo de desaprender o valor do diploma, desaprender o valor da nota, da competição, da comparação. Então, é um desaprender. E aí, as pessoas, conforme elas vão
querendo desenvolver algum tipo de habilidade específica, ele tem convênio com mais de 40 lugares para que essas pessoas possam ir em loco. Então, por exemplo, uma pessoa que quer aprender a mexer com a terra, ele vai conectar essa pessoa a uma fazenda, a um agricultor. Que quer aprender a mexer com comida, ele vai conectar essa pessoa a um restaurante, a um chefe de cozinha. Então, até onde eu entendi, ele está no Brasil ainda, a gente está tentando se encontrar mais intensamente, ele mostrou muito interesse em vir aqui, não sei como é que vão estar os tempos dele, eu sei que ele vai a Paraty. Eu só sei que é uma pessoa encantadora e que fala de uma maneira destituindo a escola, de uma maneira muito radical, porque para ele não tem a mínima possibilidade de mais existir escola, porém de uma maneira muito amorosa, uma maneira muito simples. E quando eu escutei ele falando, para mim era muito tranquilo, porque eu não tenho meus filhos na escola e eu não sinto a escola dentro de mim, no sentido que eu não comparo o desenvolvimento dos meus filhos com o desenvolvimento das crianças que estão na escola. E eu não comparo o nosso modo de vida com o que deveria ser se eles estivessem na escola. Não estou competindo, né, com a escola. Então, eu sinto que a escola não faz parte do meu cotidiano. Porém, em julho, eu recebi uma visita muito inusitada. Uma portuguesa que mora no Canadá, que é uma pós-doutora em didática, uma querida, ela veio aqui por 5 dias para o Brasil e veio do aeroporto até aqui em casa, e daqui de casa para o aeroporto. Ela veio para me dizer uma coisa, ela veio para me dizer que a escola salvou a vida dela quando ela era criança, porque ela veio de uma família disfuncional e a escola pôde dar a ela algo que a família dela não podia dar. E apesar dela ter muitas críticas em relação à escola, a escola salvou a vida dela. E eu levo muito em consideração tudo que eu escuto. Eu não, ainda mais com essa surpresa, né? Com esse tipo de energia que ela colocou de vir até aqui para me dizer isso, poderia ter me dito isso por mensagem, né? E eu fiquei com isso bastante na cabeça, e eu vi que chegou a hora, de uma maneira que talvez até possa começar com um mal-entendido, mas a gente vai cuidar para isso não ficar um mal-entendido, mas chegou a hora de realmente concretizar um processo dentro de um espaço escolar que não seja uma escola, dos moldes que a gente conhece. Eu quero dizer que não adianta todo mundo tirar os filhos da escola. Até adiantaria, porque se todo mundo tira os filhos da escola, a gente teria que criar alguma outra coisa, porque a gente ia ver como não é fácil criar um filho sozinho, né? Ou criar um filho só num núcleo familiar. Então, a gente logo ia criar uma grande comunidade. Mas não é isso que vai acontecer. As pessoas não vão todos tirarem o filho da escola e falar, agora vamos nos unir para fazer alguma coisa, né? E na escola estão as crianças, e na escola estão educadores que têm uma necessidade de estar com crianças. Então, e também os espaços de aprendizagem livres, como estão surgindo no mundo inteiro, eles são muito essenciais para fazer essa passagem, porém eles têm uma limitação, porque a estrutura deles não contempla uma quantidade grande de crianças e nem uma idade tão variada, porque são espaços que as famílias estão organizando para fazer, né? Então não seria uma solução ter um monte de espaços de aprendizagem, porque por geografia esses espaços contemplam poucas crianças por vez. Então, eu não vejo outra saída que não seja realmente capturar uma escola, transmutar ela para começar a virar um caso, um case. Porque hoje, por ter tido tantas crianças já fora da escola e por ter tido tantos espaços de aprendizagem, a gente já pode trazer para a sociedade essa experiência, dizendo que as crianças não precisam de ensinamento para aprender. Elas não precisam que alguém ensine alguma coisa para elas, para que elas aprendam. Elas buscam aprendizagem, elas buscam ensinamento.
Mas elas não buscam ensinamento fora delas, elas buscam ponte, processos que façam ela entrar em contato com alguma coisa, mas sempre são elas que se ensinam. Sendo assim, a gente tem que repensar que os espaços escolares deveriam ser espaços de aprendizagem, não de ensinamento. Isso quer dizer o quê? Não existe nenhum tipo de ensinamento prévio para que as crianças aprendam alguma coisa. E todo mundo meio que já sabe isso. Todo mundo já sabe que as escolas não funcionam, que as escolas estão correndo um grande risco, estão dando um grande risco para a sociedade e para as crianças, porque medicar qualquer pessoa é uma coisa muito grave. Você pode usar o medicamento como um recurso, uma passagem, algo que te apoie, mas você não pode usar medicamento como solução, porque toda solução traz um problema, não tem outra possibilidade. Como o ser vivo ele está o tempo todo em transformação, qualquer solução é um lugar de chegada e é um lugar de estagnação. Ah, resolvi, e aí eu fico lá. E quando eu fico lá, eu vou ser atropelada pela vida. Então, toda solução traz um problema, porque a solução ela é momentânea. Se eu acreditar nela por 5 minutos a mais, ela já vira um problema na minha vida. Então, medicar as crianças é uma solução que traz um problema gravíssimo. Medicar um adulto com remédios, qualquer que seja, é uma solução momentânea que traz um problema. E por mais tempo que isso vai acontecendo, maior é o problema. E quando você começa a medicar adultos com 30 anos, com 70 anos, seja o que for, tem que ser uma coisa rápida, tem que ser uma passagem, um apoio. Agora, medicar crianças com 7, 8 anos, porque elas não estão conseguindo prestar atenção em aula, e não repensar que é a aula que precisa ser olhada, eu acho que chegou num estado de insanidade geral, social, cultural, e que a gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso, né? Então, a minha pergunta é, e eu já vou dar a resposta também, eu pergunto e respondo. A pergunta é, o porquê que a gente insiste em algo que já está falido? Por que que a gente ainda, por exemplo, em relação à escola, por que que a gente ainda apoia as escolas, sendo que elas já estão falidas como sistema? É claro que alguém pode ter uma experiência positiva, porque tem uma professora amorosa que se conecta com o seu filho, e isso é muito bom, porque a sua escola, a escola que você leva o seu filho, é uma escola com pessoas que estão ali dispostas a se relacionar. É claro que existem casos individuais de pessoas que têm uma relação boa com a escola, porque dentro da escola tem a sua melhor parceira, o seu melhor parceiro, que são educadores, são pessoas que realmente estão interessados, é uma necessidade pessoal de estar com crianças. Então, é claro que a gente vai ter experiências positivas na escola, mas não por causa do sistema escolar. Porque mesmo essas professoras, esses professores super amorosos, atenciosos, pessoas que realmente estão a favor da vida, eles têm em cima deles um peso enorme, que é um sistema que eles têm que responder. Eles estão amarrados, eles estão limitados. E isso gera um conflito muito grande. Isso gera... daqui a pouco você não consegue mais se relacionar com a criança, você começa a se relacionar com o sistema e aquilo começa a ser um bloqueio e um tipo de rompimento na relação direto educador e criança. Então, não tem mais solução, ou tem muitas soluções, só que todas as soluções estão criando um problema a mais. Então, a gente precisa ir lá e repensar pela raiz. A gente aqui, né, a gente mora no campo e a gente planta bastante. E o nosso
antagonista aqui chama braquiária, que é esse mato super forte, resistente que dá aqui e que abafa muitas plantas. E a gente precisa estar o tempo todo arrancando braquiárias, que elas se instalam e elas começam a vencer a horta, por exemplo. Então, a agrofloresta tem ajudado muito nesse processo, né? Mas eu estou dando esse exemplo porque a gente não vai se iludir aqui, a gente não vai sair plantando, acreditando que as braquiárias vão deixar essas plantas crescerem. A braquiária não é mal, de jeito nenhum. Aliás, a gente foi para Bonito e lá tinha gente plantando braquiária, porque era fácil de dar, e era o que eles precisavam. Então, o problema não é a braquiária, o problema é que ela é incompatível com certos desenvolvimentos. Então, a gente precisa arrancar essas braquiárias daqui para poder plantar outra, para poder reflorestar a terra. E é isso que eu sinto. As escolas estão com muitas braquiárias. Então, todos os projetos novos, todas as tentativas novas, que alguém vem e traz um modelo de educação diferente, uma solução, primeiro que vai enfrentar a braquiária, depois que vai enfrentar todos os problemas que essa solução vai trazer, porque solução é fixa, olha, está aqui o plano, está aqui, vamos realizar. E a vida é dinâmica, então vai começar a criar problema. Então, a gente não vai se encontrar para criar uma solução para poder levar e fazer um experimento em escolas. Não é nada disso, porque isso é mais do mesmo. A gente vai encontrar o que em nós sustenta ainda as escolas para criar um campo vazio e com esse campo vazio a gente se dispor a entrar em relação com um tema que é tão caro para todos nós, mas é tão paralisante. Paralisante porque dá muito medo mexer com a escola, dá muito medo mexer com essa instituição tão instalada, tão instaurada. Então, a minha pergunta, que é a que eu vou já responder e queria conversar com vocês sobre isso, é o que faz a gente evitar esse processo? O que faz a gente encarar e colocar a mão num vespeiro tão grande como esse? E a resposta, a resposta ampla, na minha percepção, é a sensação de ilegitimidade que nós temos. Como a gente tem uma sensação de somos ilegítimos, a gente precisa buscar a legitimidade. E a escola, e o trabalho, e a profissão, e o casamento, e várias instituições que a gente instaurou na nossa sociedade são uma espécie de legitimação. A gente vai em busca de legitimação. Então, eu sinto que toda vez que a gente vai mexer nas instituições, a gente faz reformas, porque a gente não transmuta, porque a base continua a mesma. Essas instituições servem para nos legitimar, para fazer, para que a gente vá em busca de pessoas que de pessoas que possam nos dar reconhecimento. Então, primeiro é mãe e pai, a gente quer que a mãe e o pai nos dê reconhecimento, depois a gente quer que o professor nos reconheça, depois a gente quer que o chefe nos reconheça, depois a gente quer que a sociedade nos reconheça, que o presidente da República nos reconheça, legalizando nossos desejos. Então, a gente está o tempo todo buscando uma legitimidade. O ponto de inflexão, que é o nome desses nossos encontros, ele está brotando a partir dos nossos encontros da vacuidade. Porque na vacuidade, a gente tem uma experiência de um vazio. E esse vazio faz com que a nossa percepção mude, e a mudança dessa nossa percepção cria um campo de acesso a outras possibilidades. Então, esse vazio nos dá a sensação que não falta nada, não nos falta nada. Quando você parte do vazio, você tem todas as possibilidades. Para partir do vazio, você precisa abrir mão desse estado de ilegitimidade, porque a ilegitimidade já está te buscando o tempo, você já faz você buscar o tempo todo o reconhecimento. Você está no vazio, não tem nada mais.
tem tudo, mas não tem mais aquilo que aparentemente existia, que é um ser impotente, ilegítimo, que precisa buscar essa legitimidade. Então, por isso que a prática da vacuidade, ela está sendo tão importante para sustentar esse processo. E mesmo que você não pratique a vacuidade, não tem problema, porque tem 1000 outras maneiras de estar em contato com esse vazio. Quando um bebê nasce, ele nasce absolutamente aberto para todas as possibilidades. Você não poderia imaginar, você não consegue imaginar o que vai acontecer com aquela pessoa no desenvolvimento da vida dela. É imprevisível. É imprevisível e é impermanente, porque ela pode demonstrar. Quem tem criança pequena sabe, de repente ela descobre o brócolis e ela ama comer brócolis. Você fica super feliz, orgulhoso, seu filho ama comer brócolis. E daqui a pouco ela fala assim, eu não quero mais comer brócolis. Não quero, não quero. Mas você gostava tanto, agora eu não gosto mais. Agora eu quero outra coisa. Então, essa imprevisibilidade, né? Essa inconstância. Então, aquela criança nasce e ela nasce legítima e confiante. Não tem outra possibilidade. Os partos que eu acompanhei, tanto os meus como de pessoas que eu pude doular durante o parto, todos esses partos eu vi um bebê legítimo, ou melhor dizendo, um bebê que não se questionava a legitimidade dele. Um bebê que não se questionava a confiança dele. Então, esse bebê, ele entra no mundo absolutamente confiante, daqui a pouco ele vai lá e encontra o próprio alimento que ele mesmo sente fazendo, ele põe a boca no seio da mãe e a mãe tem receptores no seio que capta da saliva do bebê tudo aquilo que o bebê precisa para o leite dele. Então, ele produz junto com a mãe, na relação, ele produz o próprio alimento. E ele vai atrás disso, a boca dele chama, a boca dele produz o seio. O seio não existe inerentemente, ele existe no encontro com a boca do bebê, né? O leite não existe, não está ali em estoque, ele é produzido pelo encontro. Então, a gente tem sempre essa experiência, desde o início da vida, de que nada existe por si só, que tudo existe no encontro, assim como esse bebê. Por isso não tem ilegitimidade, porque todo o encontro vai fazer com que as coisas se criem. E não existe nenhuma possibilidade de estar na Terra sem estar em relação. Então, a gente tem tudo o que a gente precisa. A gente tem somos um ser autopoético que se autocria em relação. E a gente vive num ambiente, num campo chamado planeta Terra, que não tem a mínima possibilidade de você estar nele sem relação. Logo, na lógica, a única possibilidade que a gente tem é de se autocriar em relação e a gente tem todos esses recursos. Então, não existe a dualidade legítimo e ilegítimo. Não existe desconfiar da vida, porque a gente justo tem tudo que a gente precisa para viver. Então, essas dualidades, essas polaridades, elas não existem por natureza, elas existem por cultura, mas não é natural do ser humano essa polaridade, legítimo e ilegítimo, confio ou não confio. Então, o meu convite é para a gente, ao mesmo tempo, acelerar esse processo da dualidade, sou legítimo ou ilegítimo, porque se eu sou ilegítimo, eu preciso buscar legitimidade. Se eu me sinto legítimo, eu sou aquele que vou dar legitimidade ao outro. Então, eu não saio dessa dualidade. Então, alguém se sente legítimo, de repente. Me senti ilegítimo num campo, num encontro. Mas eu sei que eu sou legítimo em outro. Aí eu vou lá, eu saio dessa ilegitimidade e eu vou ser legítimo. Eu vou em busca da minha legitimidade, porque lá eu sei que eu domino, para compensar. E por isso a gente não sai de jeito nenhum desse processo, dessa dualidade, dessa sustentação. Então, o professor, aquele que, por algum motivo, ilusório ou não, está diante de crianças, escolheu estar numa escola diante de crianças,
não, ele não precisa ser professor para estar lá. Isso quer dizer o quê? Ele não precisa que uma profissão o legitime, que uma sociedade, que um sistema escolar o legitime. Ele está lá porque na vibração, no campo vibracional dele, o encontro com crianças faz ele se autocriar. Essa é a relação que ele busca para se autocriar. Mas ele não está lá para ser legitimado. Se desaparecer em todas as escolas, se desaparecerem todos os alunos, aquele ser humano que precisa se relacionar com criança vai ter muita coisa ainda para inventar na vida. Ele ainda vai ter muita criação para fazer. Não vai fazer falta a ele, a escola e nem o aluno. Porque não vai ter falta de criança. Mas ele não é mais aluno. É a criança. E ele não é mais professor. É um adulto. E aí começa a mudar toda a história. Um adulto que não está na dualidade legitimidade e legitimidade. Um aluno que não está na dualidade ilegítimo, legítimo. Aí muda completamente a história. Então, antes da gente capturar alguma escola, para a gente fazer um processo concreto, real, de ter uma experiência, assim como, por exemplo, alguém tira o filho da escola e tem uma experiência completamente diferente da escola. Assim como alguém abre um espaço de aprendizagem livre, e aqui em Piracaia tem um muito linda sementeira, e eu vou até lá às quartas-feiras, e ontem eu estive lá, é a coisa mais linda de ver, aquelas crianças se relacionando e aqueles adultos se relacionando. É possível isso, já está acontecendo isso, porém em escala pequena, porque é assim que se pode, porque a gente não está dentro de um ambiente que proporciona uma escala maior, como a escola poderia proporcionar. Então, quando a gente vê esses processos já acontecendo, não é para a gente replicar esses processos, é para a gente confiar que não falta às crianças ensinamento e que um professor não precisa ensinar para existir como alguém que se relaciona com crianças por uma necessidade de criação pessoal ou por uma necessidade de criação de uma sociedade. Então, antes de mais nada, é a gente esvaziar isso, é a gente saber que realmente não é isso mais que a gente precisa. A gente não precisa mais de alunos, nem de professores, e nem de escola, e nem de um sistema educacional. Dito isso, eu pergunto a vocês, qual é, então, a insegurança? Quando eu falo isso, que é absolutamente desnecessário, aluno, professor e sistema educacional, qual é a primeira coisa que vem à cabeça como tá, mas e isso? Ou e aquilo? Queria que vocês compartilhassem comigo que tipo de confusão, de angústia vem quando eu digo que não é mais necessário educador, professor, não é mais necessário aluno e não é mais necessário sistema educacional para que a gente realmente crie uma sociedade de pessoas que se desenvolvem plenamente. Quem pode compartilhar o que vem como angústia, como dúvida? Ou por que a gente ainda não está vivendo dessa maneira? Ana, Sim. tá me ouvindo? Sim. Bom, eu tenho vivido isso muito forte. Do que você está falando, muito dos processos que a gente tem vivido, né? E mais aqui, assim, em primeira pessoa, na minha casa. Eu tenho um filho de 4 anos e ele ainda não foi para a escola. A gente vive numa fazenda, assim, ele vive num ambiente completamente rico, assim, por como diz ele, a escola ele estuda o quintal, os animais, as plantas e essa relação, assim, ela transborda quando encontra com outras crianças, né? Isso é muito
bonito de ver como que essa relação acontece quando ele encontra outras crianças. Mas essa questão do ser legitimada, né? Assim, tipo, da pressão de não estar, ela é grande. A gente vive numa cidade pequena, bem tradicional, assim, e a pressão é muito grande porque que ele ainda não está na escola. E em mim também vem isso, né? Assim, essa luta, me defender e lutar o tempo inteiro, porque até agora foi muito tranquilo, assim, mas eu já sinto a necessidade de transbordar, assim, dessa experiência que eu vivo aqui com ele e com outras crianças que se aproximam, que aí outras famílias naturalmente vão se aproximando, né, para esse campo de criação, assim, que a gente vive. E aí me vem a vontade de estar com outras pessoas, com outras crianças e com outros adultos também, porque eu acho que o desafio maior, eu sinto aqui, não são as crianças elas naturalmente aprendem, vivem, experimentam quando tem espaço e tempo para isso, né? Mas meu desafio muito grande é com os adultos, assim, é como lidar sem ensinar nada, porque não é nada que se ensine, mas, né, criar esse espaço, esse vazio, para a experiência acontecer. E aí, ano que vem, eu matriculei ele numa escola pública da cidade, justamente, assim, o que me vem quando eu respiro nessa questão, né, assim, eu estive lá na escola e a princípio, na minha mente, isso seria bastante problemático, assim, na escola. Mas quando eu cheguei lá, eu senti um campo tão forte, assim, uma vontade de estar ali dentro, naqueles espaços, naquelas salas. A energia que eu vivi ali me movimentou de uma tal maneira que eu pensei, cheguei, isso não é um problema, assim, é que eu encontro pessoas, eu estou olhando para crianças, eu estou olhando para adultos, não são alunos professores. Isso eu vivi essa semana, assim, foi bem forte. E aí me perguntando por que tá ali porque eu quero encontrar, sabe? Eu quero não é ensinar nada, não, mas eu quero ver como que isso vai funcionar. Então, eu venho dessa experiência de estar fora da escola, porque é assim que a minha família me vê, né? A sociedade, a minha família me vê, e ao mesmo tempo trabalhando com essa criação. Então, entrar de novo na escola, eu acho que parte desse legítimo e ilegítimo, mas ontem no encontro da vacuidade, a Cuca falando da xícara, e aí me veio que o acesso à vacuidade, na verdade, está no uso da xícara, né? Assim, me veio uma mesa de café, 5 pessoas, cada um com uma xícara, é o uso dela que faz explodir o ideal, né? O ideal, a ideia da xícara, mas cada sabor, cada cheiro, cada experiência que é única numa mesa, né? De 5 pessoas, cada um vai usar aquela xícara de um jeito. E pensando isso desse espaço, desse encontro, dessas relações também, assim, né? Como que eu acesso a vacuidade nesse espaço, que assim, quando eu falo isso, me vem um frio na barriga, porque eu não tenho ideia do que a gente vai fazer lá, né? Como meu filho, eu, porque uma coisa que a gente vem trabalhado também, né, da coisa da política, assim, a única maneira que eu vejo de acessar essa possibilidade não é com discurso político, mas o que eu faço, como eu me relaciono com o mundo, né? Então, assim, estar ali naquele espaço onde tem tanta gente, pode ser que alguma coisa aconteça para além da minha ideia, da notícia, enfim, um monte de coisa, mas eu passo muito por esse lugar
legítimo e legítimo, e aí as coisas vão acontecendo, vão se criando nesse campo. Sim, então vamos pensar nessa coisa que você trouxe que é bem concreta, né? Que o ano que vem, que daqui 2, 3 meses, você vai estar dentro do sistema escolar. E que bom que você sentiu um lugar saudável, que bom. A gente não está em busca de ficar provando que a escola é isso, aquilo, porque ninguém precisa mais provar nada disso, né? Já é, no sentido de que todo mundo se sente amarrado, seja pelo horário, seja pelo compromisso que esse espaço assume com uma entidade que é simplesmente uma lei, um acordo, né? Então, para mim, o caminho é muito indireto e ele é muito mais rápido e muito mais eficiente. Esse caminho indireto é usar tudo como espelhamento e trabalhar essa transmutação em nós. Então, a gente tem que abrir mão de três modos de se relacionar, seja com a criança, ou seja com a sociedade em geral, com o sistema ou com outros adultos. Esses 3 modos o primeiro deles, que é o mais radical, assim, é o da ameaça. Então, você vai lá e você vai ameaçar. A gente aprendeu isso, a gente é ameaçado para poder fazer as coisas de uma outra maneira. Ou você vai lá e ameaça. Então, você vê alguma coisa que você não acha que está certo, você vai lá e ameaça. Você fala, olha, se você continuar fazendo isso, vai acontecer isso de ruim. É uma ameaça, né? Esse é o primeiro modo que a gente precisa destituir da nossa vida. Aí a gente fala assim, realmente, a ameaça não é bom, não é positivo. Então, vamos para a recompensa. Olha, se você fizer dessa maneira, você vai ganhar isso. E é a mesma coisa de ameaça, porém é o outro lado da moeda. Tem o mesmo fim. Você está querendo convencer alguém a fazer alguma coisa que você acredita do seu ponto de vista como se ele fosse absoluto. E a gente também tem que destituir a recompensa. E o terceiro modo, que é o mais sutil, é o da explicação. Eu vou lá e explico para alguém o porquê que ele deveria e como ele deveria fazer tal coisa. E apesar de ser mais sutil e parecer mais neutro, na verdade você está fazendo a mesma coisa que a ameaça e que a recompensa. Você está querendo que o outro pense igual a você. Então você não está compondo as diferenças. Você não está entrando em relação, você está entrando em competição, em enfrentamento. Primeira coisa é suspender esses 3 modos. Então imagina que você vai entrar dentro de uma instituição cheio de experiências de vacuidade, experiências de um outro olhar para a educação e querer levar ali como uma ameaça ou levar ali para apresentar isso como uma recompensa ou apresentar isso a partir de uma explicação, de ensinamento. Nenhuma dessas coisas vai mudar o sistema, pelo contrário, ela só vai acomodar o sistema melhor. Então, esses 3 modos são modos diretos de atuar, diferentes, porém igual, porque quer a mesma coisa, e são todos diretos. O modo indireto é, quando eu vejo alguma coisa fora, eu afirmo e tenho absoluta clareza de que aquilo está dentro de mim, porque sou eu que estou vendo aquilo. Não tem outra possibilidade daquilo existir diante de mim se eu não estiver vendo aquilo. Então, eu preciso reconhecer que está dentro dos meus olhos, que está dentro do meu sistema, que está dentro de mim. Então, você falou, a gente mora num lugar muito propício, numa fazenda, aonde a escola dele, não foi essa palavra que você usou, né? Mas o sentido, a escola dele é a natureza, é a relação com os animais. Então, a gente tem uma escola dentro da gente. A gente ainda acredita que tem uma maneira de ensinar as crianças que seja boa. Que tem uma maneira das crianças estarem o tempo todo... quem vai ensinar é o bichinho agora, quem vai ensinar é a natureza, quem vai ensinar é a planta, quem vai ensinar é alguém amoroso.
E o questionamento é esse: para que ensinar a criança alguma coisa? A criança aprende. Quando ela o ensinamento é um limite. Você dá um limite para ela. Você fala, olha, eu vou te ensinar isso. Isso já vem todo cheio de limite, todo cheio de rompimento de possibilidade de criação. A criança não precisa ser ensinada porque a criança é um ser que está o tempo todo em busca de aprendizagem. Ela não tem outra possibilidade. Ela quer aprender. Ela pergunta. Eu não estou dizendo que quando uma criança pergunta alguma coisa, você não responde a ela. Claro que depois a gente pode ver por que você está respondendo de que maneira. Mas você não vai parar de ter relação com a criança. Mas a criança, quando ela te pergunta alguma coisa, você está em relação com ela e essa relação também tem que ser criadora, porque senão você está respondendo a criança como solução para resolver um problema, para que ela aprenda a maneira que você pensa e que ela siga o seu pensamento para você se sentir mais legítimo. Você se legitima a partir da resposta que você dá. Então, a coisa vai ter muitas camadas, vai ser complexo, mas a gente inicia por um caminho muito simples e conhecido de todos nós que estamos aqui nos encontrando de vários modos. Ela é pelo espelhamento. Não tem nada, Mariana, que você vá ver nessa escola que seja que te dá uma sensação de conforto ou que te dá uma sensação de antagonismo ou de desafio que já não esteja dentro de você. E querer que a escola mude para sanar isso, para cuidar isso é só levar o problema, mascarar, é só fazer com que o problema ele se organize de outra maneira. Então é bem radical mesmo. Uhum. É assim, o convite é esse. E assim, inclusive assim, a escola, ela não tem nada, ela é a escola pública tradicional, ela não é perfeita, ela não segue linhas, ela é a escola real e concreta que tem, né, que está na minha frente, ela não é que está na bolha mais benéfica, assim, ela é real, né? Ela tem problemas como todas as outras, assim, às vezes até mais aparentes, porque ela não tem como esconder, assim, e é isso, essa relação, assim, que eu acho que é enriquecedora, né? Essa possibilidade desse contato, porque não é nada romântico, nada fechadinho. Porém, a nossa tendência é quando a gente encontra alguma coisa que nos espelha, é buscar uma solução. Dentro ou fora. E qualquer solução é produtora de um próximo problema. E a gente está viciado nisso. A gente está viciado em solução-problema, solução-problema. A gente treina para sermos pessoas que solucionam. Porque a gente acredita que a vida é um problema. Então, existe esse mecanismo enorme acontecendo dentro de nós que justifica o porquê que, tendo ou não filho na escola, sendo pai ou não, mãe ou não, sendo educador ou não, todos nós, como sociedade, a gente sustenta a escola. Todos nós, como sociedade, vibra a possibilidade de uma escola existir com todas as suas com todos os seus processos positivos ou negativos. Não estou dizendo que não tem nada de bom na escola. Tem ser humano, tem o que tem de melhor está dentro da escola, né? Então vamos lá. Olha só que radical, né? Então eu comecei aqui falando no encontro que a gente está aqui trabalhando para fazer um movimento concreto e real na sociedade, porque está transbordando já isso em nós. E eu estou usando como um dos exemplos, uma das possibilidades é a escola,
porque realmente já não dá mais, já é uma coisa insustentável. É um processo antivida muito grande. Mas aí também falei que não tem como a gente criar um plano, um projeto, um modelo e apresentar isso para uma escola ou criar uma própria escola com este modelo, acreditando que essa é a solução. E também disse que quando a gente entra dentro de uma escola ou qualquer outra relação, a gente vai trabalhar dessa maneira. A gente vai ou ameaçar para que a coisa seja da maneira que você pensou, ou vai premiar, ou vai explicar. E todos esses três modos são modos que sustentam as coisas como elas estão. Porque quando eu explico alguma coisa, ou quando eu sugiro e recompenso, ou quando eu ameaço, eu estou buscando legitimar aquilo que eu penso. E eu busco legitimar o que eu penso porque, de alguma maneira, eu venho de uma crença de que nós somos ilegítimos por natureza. Então, aonde está a raiz? Onde está a braquiária da nossa vida? A sensação de ilegitimidade. Então, toda vez que eu for, nesse exemplo, me encontrar com a escola, ter uma relação com a escola, ao invés de eu usar a minha desassociação, porque olha a desassociação que a gente faz. Nós somos seres racionais, intuitivos e emocionais, entre várias outras valências, mas vou colocar essas três que estão bem na mão. Isso não está integrado. Às vezes a gente age por intuição, por instinto, melhor dizendo, às vezes a gente age por instinto, porque não deu tempo nem de se emocionar. De uma maneira geral, todos nós agimos por emoção, porque mesmo você sabendo alguma coisa, quando vem a experiência, a sua reação é emocional, porém nós somos dotados de razão. E tudo isso está completamente desconectado. A gente não tem como, hoje em dia ainda, atuar por razão integrado com a emoção, que quer dizer o quê? A minha emoção me deu contato com alguma coisa e a minha razão me faz tomar uma decisão, porque é óbvio, é lógico. Isso seria uma integração nessa perspectiva, um começo de integração, porque na verdade depois de tudo isso desaparece. E o que a gente faz não é isso. O que a gente faz é, eu tenho uma situação, é lógico que eu deveria agir de tal maneira, porém eu não consigo na hora do calor ou na hora que a reação é emocional, e eu uso a razão para explicar isso, para explicar a minha reação emocional. Então, o convite é para a gente tornar um outro tipo de ser humano. A gente já vem se tornando o tempo todo outros tipos de seres humanos. A gente já foi um ser humano instintivo, completamente, na época dos coletores, caçadores, que eram seres humanos que viviam coletando e caçando para comer e para sobreviver, era instintivo aquele processo. E esse processo instintivo, estou falando de uma maneira como artifício, né? Não sei exatamente se é assim, mas como artifício para a gente acompanhar. Esse instinto, esse ser instintivo começou a desenvolver relações muito claras, emocionais, de proteção, de acolhimento, de reação. Então, o ser humano foi deixando de ser só instintivo e foi ficando emocional. Isso é um outro tipo de ser humano. Esse ser humano instintivo emocional começou a desenvolver razão, racionalidade, uma compreensão lógica das coisas. E quando a gente integrar a razão a nosso instinto e a nossa emoção, nós vamos nos tornar um outro tipo de ser humano. Então, por exemplo, esse ser humano que sabe, eu sei que o que está fora está dentro de mim, eu sei disso. Eu sei que quando alguém fala alguma coisa, é o meu ouvido que escuta. E eu sei que eu tenho responsabilidade em tudo que acontece, não culpa, mas responsabilidade. E se eu vier e fizer um processo em mim, a minha relação com fora vai mudar. Eu sei disso, eu tenho certeza disso. Porém, na hora que acontece alguma coisa, você não consegue acessar nada disso. Na hora que acontece alguma coisa,
você vai lá e reage emocionalmente, que é o quê? Acusando, culpando, devolvendo, xingando, batendo. Você reage dessa maneira. Quem tem filho pequeno sabe disso. A criança, você pode racionalizar. A criança não está te acusando de nada. A criança não está te ofendendo. A criança não está te xingando. Não é nada pessoal. Porém, se ela vira e fala, eu te odeio e você é a pior mãe do mundo, você reage emocionalmente. Falando, então eu também. Você vai ver. Eu vou ser essa mãe, então, que você está dizendo que eu sou, para você ver. Você reage emocionalmente, você fala umas barbaridades. Você pode chegar até dar um tapa na bunda e depois corrigir isso pedindo desculpas, que é uma coisa racional, ou dizendo, bom, pelo menos essa criança tem um limite, eu estou evitando que a polícia faça isso com ela no futuro, né? Eu fiz, enfim, ou fica chorando e arrependido e tal. Então, são processos emocionais. Nós ainda não somos esse ser humano racional, integrado. Não é nada do que a gente imagina ser racional. Integrar a racionalidade a esse processo emocional intuitivo e instintivo não é nada do que a gente sabe, porque a gente não é assim. Então, para não ter mal entendido, estou convidando todo mundo para se tornar um ser não emocional, mas integrar a racionalidade à nossa emoção. Então, o nosso convite do ponto de inflexão é transmutar o ser humano. É o ser humano deixar de ser o ser humano que a gente conhece e se tornar um outro ser humano. Porque este outro ser humano é capaz de parar de ameaçar, de recompensar ou de explicar as coisas. Não vai ter uma outra maneira da gente fazer isso se a gente continuar sendo seres emocionais. Porque, como ser emocional, eu começo explicando. Eu falo assim, tá, eu vou te explicar. Olha, é que eu penso assim, meu filho não está na escola por causa disso. Ou minha filha, você tem que fazer isso por causa daquilo. Eu começo explicando. A outra pessoa não te ouve, você então recompensa. Você pega e fala assim, olha, experimenta. Por que você não experimenta? Porque você vai ganhar isso e aquilo. Você começa a premiar a pessoa. Se a pessoa continua não te ouvindo, aí você ameaça. Bom, problema seu, então. O mundo vai rachar, vão ficar os ignorantes de um lado, os iluminados do outro, escolhe o lado que você quer ficar. Né? Então, a gente não vai sair desse ciclo se a gente continuar sustentando o ser humano que a gente é. E esse ser humano que a gente não serve mais. Ele precisa integrar a razão, a lógica, que não vai desqualificar a emoção. Pelo contrário, vai colocar a emoção num lugar potente a favor da vida. Eu sei que até que a Mariana querem falar, fiquem à vontade. Só rapidinho, assim, isso tudo que você tá falando agora, me vem a coisa do que as estratégias de ameaça, de recompensa, de explicação é tentar tornar o outro igual a você, né? Assim, e uma coisa que eu venho pensando nesse sentido é a dificuldade de lidar com o diferente, né? Quem tá eu acho que esse é o grande desafio que tem se apresentado para mim, porque assim, ao mesmo tempo que eu tô eu moro com a minha família, meus pais, que são completamente diferentes, assim. E é bonito falar dessa relação, mas é um grande desafio estar em relação com o diferente. Sem explicar, sem ameaçar, sem tentar tornar eles o que eu penso. Isso não está em questão, assim. Mas não é mágica, não é fácil, não é um mundo cor-de-rosa. E aí, ampliar isso para a sociedade em geral, assim, como que a gente convive com esse diferente, que ele existe, não adianta tentar me isolar e dizer que não, e que eu estou entre meus iguais, porque não existe esses iguais, até eu sou diferente, né, de um período para o outro. Eu acho que esse é o grande desafio, assim, essa questão da gente se relacionar de verdade, né? Estar em relação de verdade, porque é fácil a gente se enganar.
se fechar nisso. Sim, essa relação que você está chamando de verdade, nessa perspectiva, ela seria uma relação sem intermediário. Isso quer dizer o quê? Uma relação sem moral intermediando, uma relação sem precisar ter algum artifício de fora, como um contrato, um acordo, uma lei, uma religião, um bom senso, senso comum. Não tenha nada que seja intermediário. É uma relação de ser humano para ser humano, de ser vivo para ser vivo, de ser vivo para matéria. É uma relação direta. Agora, para alcançar essa relação, a capacidade de ter essa relação direta sem precisar de intermediário, a gente precisa se tornar ético. E aonde tem moralidade, não tem ética, segundo essa perspectiva, essa linha de pensamento. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós estamos no ponto de inflexão aqui nos reunindo e para poder criar um outro ser humano, e esse outro ser humano é um ser humano ético e é um ser humano que integra a razão com a emoção, com o instinto, intuição, coisa que a gente... Não adianta a gente se iludir, a gente não faz isso hoje. A gente faz com que a razão, a lógica e a emoção seja algo que justifique os nossos atos e não que crie as nossas ações. Fala, Teca. Oi, tá me ouvindo? Sim. Me ouvindo? Tá chegando bem? Então, um bom dia para todo mundo. É muita inspiração que vem, né? Eu vou tentar dar um exemplo do que me vem na cabeça. Assim, vamos pensar na xícara de ontem, na xícara que pode ser vermelha, que pode ser comunista, que pode dizer muita coisa. A escola seria a xícara. Com a xícara, eu posso usar a xícara para tomar chá, para tomar café, para tomar água. Ela tem uma função. Se eu começo a olhar a função, eu questiono a escola. Qual a função da escola? Por que ela está ali? A escola faz parte de um jogo, de um tabuleiro montado, onde a gente automaticamente não pensa em modificar as regras, porque aí aquele jogo ele deixa de ser funcional. E aí a minha vida toda está amarrada no tabuleiro, porque a torre significa escola, o peão significa a prefeitura, enfim, o rei significa a empresa, o peão significa o operário, quer dizer, está tudo montado. E para desconstruir isso e vir a criatividade, o jogo não existe. O jogo não existe. E o trabalho tem que ser feito no adulto. O adulto tem que começar a entender isso, como ele se amarrou a esse sistema, que ele se torna prisioneiro. Então, hoje a pessoa tem filho, mas tem uma creche, tem o cavalo ali. E aquela estrutura significa isso. E quebrar isso, pensar por si só e se ver criando a vida momento a momento. A criança tem um impulso de absorver informações, ela aprende observando. E dar essa oportunidade, a gente precisa pensar qual a função da escola. Bom, as básicas seria promover uma alfabetização e leitura de simbologia e dar ferramentas para a criança, para ela por si só se encantando com o mundo. As ferramentas por si só, a alfabetização, isso amplia o universo dela. Então, a função seria isso, dar uma continuidade nessa criatividade, produzindo ferramentas de compreensão que ela possa, ela mesma, explorar o mundo. E romper isso é romper o jogo de xadrez, é mudar todas as regras. Então, por isso, uma resistência muito grande, porque a vida das pessoas, a rotina está amarrada nesse jogo, dessa forma. Então, se a gente esquece até a palavra escola e foca na função, a função é objetiva, porque a criatividade, a vida promove ensinamentos por si só. Então, qual seria a função objetiva de uma escola? Alfabetização, por exemplo. Ensinar matemática.
Só vou te dizer que concordo completamente com você. Aí, quando você chega no objetivo, esse objetivo está servindo ao velho paradigma. Esse objetivo está servindo à mente dualista. Por quê? Não tem objetivo nenhum. Porque nenhuma criança precisa de escola para se alfabetizar. Ela precisa de alguma relação afetiva que permeie a leitura e a escrita. Porque o ser humano não precisa da alfabetização para ser humano. Quantos analfabetos a gente conhece maravilhosos? Ninguém é melhor ou pior porque é alfabetizado. Saber ler e escrever é simplesmente uma maneira, uma ferramenta que atravessa a vida das pessoas afetivamente. E se aquilo atravessar, merece ser feito. Nós não somos funcionários, a gente não precisa saber ler e escrever para poder ser alguém na vida. É radical dessa maneira. Eu vou saber ler e escrever porque me serve. E se não servir, aquela pessoa não é menor. E nenhuma criança faz falta ler e escrever. Ela aprende a ler e escrever porque é uma maneira de se relacionar afetivamente. Ou a falar. Né? Eu entendo, mas eu estou falando assim, você está imaginando, por exemplo, todo o sistema rompido, mas o sistema existe, as pessoas os pais estão vinculados e dependentes desse horário, desse período. Então, eu falo, a função da escola, nesse sentido, nesse tabuleiro que já está montado, a função básica da escola é dar elementos, por exemplo, de alfabetização, e não encher a criança com coisas desnecessárias, entupir ela e não deixar brotar dela as coisas que ela vai fazer a partir de determinadas coisas que ela vai aprender. Eu estou falando dentro dessa estrutura, a deixar de massificar a criança, de enfiar coisas desnecessárias nela. Então, seria o básico, seria, nesse sentido, a escrita e a matemática. E o resto, brincadeira e artes. E a coisa surge. O sistema está montado. Isso é um modelo. Sim, sim. Vou começar. Assim, eu não vou começar por eu, particularmente, nessa perspectiva que me acorda, eu não vou me deixar seduzir por nenhum modelo, porque é uma solução. E é uma solução que nos ajuda, claro, pelo menos... E a gente vai justificar. Não, realmente, está na hora de nos tornarmos um outro ser humano. E não escolher um modelo, porque a alfabetização e a matemática, ela é uma maneira também de interromper o processo da criança. Não, isso não tá em pauta. É radical dessa maneira. Mas se não se alfabetizar é porque ela não precisa disso. Então, eu vindo de Portugal, eu tive uma experiência lá que parte da minha família é de surdo-mudo. E eu conheci minha família lá, uma família direta, e parte dela é surdo-mudo. O meu primo surdo-mudo, ele não é alfabetizado. Ele, então, é um surdo-mudo, um senhor de 70 anos, que se comunica com a linguagem mais ingênua, mais infantil que tem. Então, é tudo emocional, coração, barriga, abraço, beijo. E não falta nada àquele homem. As filhas dele, minhas primas, são surdas, mudas, alfabetizadas. Então, elas conversam através de sinais e bem intelectual, bem desenvolvido. E não falta a voz a elas, e nem a audição. E se alguém não é alfabetizado por cultura, por sociedade, não falta àquela pessoa nada. Então, é nesse lugar, porque senão a gente vai sempre achar que existe alguma coisa para legitimar o ser humano. O ser humano, para ser legítimo, ele precisa pelo menos saber as contas básicas de matemática e alfabetizar. Não precisa, porque o ser humano não é ilegítimo por natureza. Então, a gente vai ter a tendência de achar modelos para ir mudando e reformando. Eu vou apostar num caminho que é muito mais radical, só que é muito mais rápido.
a transmutação em nós. Então, se eu não me sentir legítima, eu não vou mais buscar legitimidade. E esse é o ponto de inflexão. A gente vai se reunir para a gente ter um processo da gente dispensar legitimidade. A gente não ter mais esse problema. Eu coloquei a escola como exemplo para a gente não ficar num campo muito achando que tudo é só dentro da gente e não vai transbordar nada. Vai transbordar. Só que dessa outra maneira, né? Sim, Teca. Eu entendo. Agora, como entrou a palavra escola, assim como ontem entrou a xícara, a desconstrução disso, como o grupo fazer isso, é só ir sentindo, é só ir aplicando isso em casa. Quem tem filhos, a pessoa, ela saindo desse automatismo, ela começa a ver que ela aprende muito mais com a criança, ela toca esse lugar que na pessoa está tão formatado, ela tem uma troca legítima de afetos que afetam e que modificam. Eu digo que no campo social, alguém como a Mariana, que está preocupada na escola, é esse jogo, como incomoda. Aí entra o nosso emocional, que aí a gente se vê diferente, se vê criticado. Então, o problema está no adulto. A criança não tem problema, nós criamos problemas para a criança. Né? Claro. Então, como você trouxe a escola, pensar a escola, eu digo, se tem uma função na escola, que são milhares de crianças que vão, essa saturação ela não é benéfica, é só isso. Claro. A escola deveria, já que tem que ir, seria uma coisa muito mais lúdica, mais brincadeira, e observando as tendências naturais da criança. Claro. Agora, pensar isso, com essa liberdade, é um grande desafio e é um jogo sem regras. Só que aqui no ponto de flexão a gente não vai pensar nisso, porque seria negar um objeto, que seria escola, e afirmar uma outra coisa, que seria um ambiente onde as crianças estão lá para brincar, para se desenvolver. Eu estou afirmando alguma coisa. E por isso que eu digo que esse processo começou e tem a vacuidade como sustentação, porque a gente está negando uma coisa sem afirmar nada no lugar. A gente vai criar um campo vazio, a vacuidade da escola, e não a... Perfeito. E criar a vacuidade da escola, de jeito nenhum, fingir que ela não existe, né? E de jeito nenhum afirmar alguma coisa dentro dela, né? Fala, Kátia. Perfeito. Bom dia a todos. É interessante isso, porque é uma angústia que eu já venho lidando com ela há um bom tempo. Está me ouvindo? Fala um pouquinho, se puder mais alto um pouquinho. Tá bom. Espera aí, que eu vou aumentar aqui. E agora, está me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora? Não? Posso falar? Pode. Então, é interessante porque, assim, Ana, tudo que você falou aí desde o início, eu estou aqui pensando como que tudo que você falou já é coisa que já passa pela minha cabeça, né? E é muito interessante porque há um bom tempo eu venho me questionando sobre a questão da escola. É algo que eu já venho dessa instituição, né? Passei pelo todo o processo da escola tradicional, pública, né? E minhas filhas hoje, elas estão numa escola tradicional privada. E para mim foi um choque, assim, de uns 4 anos para cá, onde elas tiveram que mudar de escola, né, por questões que eu tinha uma presença muito ativa na escola, né? Acompanhamento. Eu sou uma educadora mais de mãe para filhos, né? E assim, nesse sentido, eu venho buscando formas de lidar com essa educação de hoje que realmente está massificando essas crianças. E eu tenho esse exemplo dentro de casa. E eu gero um conflito, porque eu estou buscando formas que, inclusive, quando você fala da integração, é uma coisa que
como integrar a escola dentro de mim para que eu não possa ser para as minhas filhas um processo de conflito. Porque eu penso, se eu falo para elas, para mim, a escola não é necessária. Que eu também acredito hoje nessa questão, que antes nem passava pela minha cabeça. E elas ficam naquela, mas então por que você me leva para a escola? Né? Então, eu já fui questionada pela minha filha, mas por quê? Realmente, hoje eu não tenho como tirá-las da escola. Gostaria, mas eu acho que eu tenho medo, né? de como lidar com essa situação. Uma filha de 9 anos e uma de 11 anos que está numa pré-adolescência. E a relação que eu vejo delas com a escola não é tanto a questão do aprendizado, mas a relação social. São os amigos, isso é muito forte para elas. Se for falar assim, vocês não precisam ir para a escola, mas encontrar com os amigos, elas preferem, lógico, encontrar com os amigos do que ir para a escola. Mas é justamente isso, como lidar com esse processo, porque a escola que elas estudam é muito tradicional. E isso eu fico muito angustiada. Como lidar, Kátia, com Ana Clara e Valentina, dentro de um processo tradicional, que não tem outras possibilidades para elas no momento, né? Que se tivesse eu já teria levado para outro processo, mas como lidar com como integrar essa escola, justamente como fazer a vacuidade dessa escola para que eu possa passar para elas uma outra forma de educação, mesmo elas estando nesse espaço que é totalmente tradicional. Sim. A gente a vai... minha angústia... Uhum. Entendi. A gente vai seguir, né? Agora, hoje a gente já vai encerrar esse processo porque não é aqui que a gente vai solucionar nada e não é em busca disso, mas terça-feira que vem a gente vai encontrar de novo e vamos pegar da onde você falou, Kátia. Mas eu já quero fazer esse vínculo com ontem. Ontem à noite a gente fez uma vacuidade com a Cuca e ela trouxe esse equívoco da integração, achando que integrar é juntar lé com cré, é fazer com que aquilo faça parte da minha vida. E integrar é integrar a aparência com a vacuidade da coisa. Então, integrar algo, por exemplo, eu não tenho que trazer a escola para dentro de mim, nem ir para dentro da escola para integrar. Isso não é uma integração, né? Nessa perspectiva que a gente está trabalhando. Integração seria integrar a aparência escola com a vacuidade escola, conseguir ver a vacuidade da história, igual a minha sensação do eu. Integrar seria reconhecer a minha aparência do eu com a vacuidade do eu. Então, por isso que para integrar, a gente está fazendo o processo de vacuidade, porque a gente precisa reconhecer e sentir o vazio das coisas, porque daí a gente integra. Então, a semana que vem a gente vai continuar, terça-feira, às 4h da tarde, quem puder estar junto, e quem não puder vai ficar gravado também. E o ponto é esse: como a gente aproveitar e espelhar todas as situações. Então, quando você diz que você está com essa situação, tudo que te incomodar na escola é a dica, é a inspiração para você afirmar dentro de você e poder integrar com a vacuidade disso em você. Então, isso vai ficar mais claro conforme a gente vai encontrando aqui e vai trabalhando, mas pode ser, Kátia? Pode sim, Ana. É só uma questão. Esse encontro, ele se repete na terça-feira. Ele tem continuidade na terça. Isso. Então, terça-feira que vem... E que horas? Às 4h da tarde, a gente vai fazer um encontro. Ah, sim. Eu estou mudando esses horários para facilitar, porque tem gente que pode de manhã, tem gente que pode à tarde, tem gente que pode à noite. Então, na terça vai ser à tarde, às 4h. Na quarta-feira, a gente tem um encontro às 7h, com a Cuca fazendo a vacuidade e sustentando esse processo. E na quinta-feira que vem, a gente vai ter de novo às 9h. Então,
a gente vai continuar até que seja necessário esse encontro para a gente sustentar isso em cada um de nós, né? E não é sustentar um ideal, um plano, um modelo. É sustentar essa integração com a nossa própria vacuidade, o nosso olhar de vacuidade no mundo. Não vacuidade ligada à meditação só da vacuidade, ela é só um caminho. Vacuidade ligada à ilusão de que as coisas existem independente da nossa relação com elas. É nesse sentido, de que as coisas já estão prontas, a gente só tem que administrar. Não, as coisas estão... o espaço está para ser criado. Então, nós somos criadores. E aonde está esse criador que virou funcionário? Né? Então, queridos e queridas, eu vou finalizar hoje para respeitar um pouco o horário. Vou publicar no YouTube. E aí a gente tem a rede Amalaia de WhatsApp, que quanto mais a gente conseguir usar o WhatsApp para que seja o que a gente... maneira de se comunicar entre um encontro e o outro, mais sentido vai ter essa rede, né? Então, fiquem à vontade de desenvolver processos ali, e estamos em contato, tá bom? Deixa eu